Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos para a gente falar das coisas de Deus. Muito obrigado a todos aqueles que mandaram mensagens depois da semana passada do vídeo. Graças a Deus, comigo, com a minha esposa, com a minha família, estamos todos bem e o Senhor nos fortalece porque não há nenhuma decepção a qual nós, estando cerca de Jesus, não conseguimos passar por cima. Então não se preocupe com as minhas decepções, com as decepções da Lucy, com as decepções da nossa família ou das suas próprias decepções. Se preocupe sim em entender que com Jesus você supera toda e qualquer decepção. Amém. E hoje o Senhor quer mostrar outra fantasia que nós temos que tirar. Essa história de amigo e inimigo é muito complicado porque Jesus deixa bem claro que algumas pessoas merecem a nossa misericórdia e há outras pessoas que são nossos inimigos, que essas pessoas nós temos que bendizer essas pessoas, nós temos que fazer o bem, nós temos que não devolver a maledicência dessas pessoas, nós temos que orar por quem nos maltrata, nós temos que orar por quem nos persegue, nós temos que perdoar quem nos atacou, nós temos que dar a outra face. Entretanto, nós precisamos jogar fora uma fantasia na qual nós não entendemos que os inimigos são todas as pessoas, são todos os espíritos liderados por Satanás que tentam fazer de todo o possível para tirar eu e você da presença dos caminhos de Deus. São todos os inimigos aqueles que detestam a cruz de Cristo e são todos aqueles que não querem ter e ver o nosso bem, ok? Então nós temos que entender isso. Então hoje eu busquei para vocês algumas coisas. Se Jesus, então, quero te questionar, se Jesus diz, ore e abençoe os seus inimigos, por que ele mesmo diz assim, Renato, fique tranquilo, porque eu mesmo logo colocarei todos os teus inimigos debaixo dos vossos pés. Outra coisa, Jesus, ao ver Satanás nas pessoas, por exemplo, com Pedro e com Judas, ele disse, para trás de mim, Satanás. Se você tem que fazer alguma coisa, faça rápido. Jesus nunca foi amigo dos inimigos dele. Jesus orava por eles, os abençoava e buscava fazer com que essas pessoas, e que nós também devemos fazer com que essas pessoas que são nossos inimigos, inimigos da cruz de Cristo, se voltem para Jesus, se arrependam. Isso é o mais interessante. A outra coisa, se Jesus, que às vezes você precisa entender, Jesus deixou bem claro assim, eu tenho preparado para você, inimigo das nossas almas, Satanás, um fogo específico para te destruir, destruir aos teus anjos e destruir a todos aqueles que te seguem. Ou seja, você tem que ter misericórdia, amar o teu próximo, orar para aquelas pessoas que te amaldiçoam, dar a outra face às pessoas que tentam para que você não haja como Satanás quer que você haja. Porque eu e você, nós temos que entender que nós temos que usar as armaduras de Cristo para não cair nas ciladas de Satanás. Porque Satanás sabe que se eu sigo essa história de amar os meus inimigos, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre debaixo dos pés de Satanás. Ao contrário, Satanás usa pessoas as quais tentam nos destruir. E você tem que ser, como Jesus falou, simples como a pomba, esperto como a serpente. Por quê? Você tem que aprender a resistir aos ataques. Às vezes, você tem que perdoar. Alguém te atacou? Sim. Você vai perdoar aquela pessoa, você vai até orar por ela. Mas você tem que usar uma armadura protegendo o seu coração, protegendo a sua mente, protegendo, fazendo aquilo que é verdade. Se você é um cara que vive, uma pessoa que vive dentro de princípios bíblicos, princípios cristãos, e se você ofendeu alguém, você vai buscar essa pessoa, vai tentar reconciliar. Mas se ela não quiser, o que você pode fazer? Aí perguntaram para Jesus, o que eu posso fazer se um irmão pecar contra mim? Tenho que perdoar 7 vezes? Não, você tem que perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. Ai, Renato, mas tem uma coisa que as pessoas esquecem de falar. Se essas pessoas te
pedirem perdão e se realmente se arrependeram. Porque todas aquelas pessoas que te magoam são usadas por Satanás. Elas não são teus amigos até que elas se arrependam e não façam e não tragam mais o mal sobre a tua vida. Então nós temos que entender muito bem quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos. Os líderes da lei perguntaram para Jesus quem são os nossos próximos. E eu te pergunto, quem são os teus amigos? Ou seja, toda e qualquer pessoa que fizer um mal para você, quiser o teu mal, você vai orar por ela, você vai abençoar. Mas faça como Jesus. Não tendo nada a ver com essa pessoa, não fique com ela, não ande com ela. Mas se ela se arrepender, se essa pessoa realmente voltar a ser diferente, quiser reatar essa amizade, essa relação com você, você vai anular os dados de Satanás. Porque Satanás, ele é nosso adversário, você tem que entender isso. E eu tenho que entender isso. Ele não nos deixa amar. Ou seja, agora eu vou falar para aqueles que talvez estão no time de Satanás. Porque diz a Bíblia que existe um time de Satanás. Existe a sinagoga de Satanás. Existe um lugar onde Satanás é o rei e que muitos de nós estamos sentados. Mas você vai falar, mas como, Renato, eu posso estar sentado na sinagoga de Satanás? Pode sim. Se você não ama, se você não pratica o que é justo, se você usa uma sabedoria sua, terrena, carnal, para resolver seus problemas de relacionamento com as pessoas, você está frequentando e sentando junto com Satanás. Satanás nos tenta em tudo. Satanás, todas as vezes que nós temos limitações, a Bíblia diz, não deixai. E cuidado com as suas limitações, com os seus jejuns, com as suas incontinências, porque Satanás vem te tentar. Satanás é uma pessoa que usa pessoas para trazer tribulações para as nossas vidas. Satanás faz comigo e com você alguma coisa que talvez você não tenha percebido. Ele ativa o nosso orgulho. E o nosso orgulho faz com que nós não perdoemos. E depois queremos que as pessoas sejam os nossos amigos. Mas se nós continuamos sentados na igreja de Satanás com nosso orgulho a mil, não vai adiantar. Satanás vive nos prendendo na mentira. Ou seja, eu e você que amamos mentir, meu Deus, que ficamos presos na mentira, nós não somos os amigos de Jesus. E ele falou, aqueles que mentem são como seu pai, Satanás, que é mentiroso desde sempre. E o que Jesus diz? Dá outra face para esse Satanás que só fica mentindo? Não, se ele perdoar, vamos até perdoá-lo. Mas ele vai ter que. Mas se ele continua sempre mentindo, você não vai perdoar 70 vezes 7. Você vai esperar e vai tomar decisões para se proteger dessa pessoa que só traz mentira para a sua vida. E você vai pedir a Deus para que o Senhor cumpra aquilo que ele falou, que os inimigos da vossa alma serão postos debaixo dos nossos próprios pés. Ou seja, Deus vai nos capacitar para que nós possamos, com as nossas atitudes, não de trocar o mal por mal, mas com as nossas atitudes de bem dizer dos nossos inimigos, orar por eles, orar quem nos maltrata, nós vamos, como diz a palavra, amontoar brasas de fogo sobre essas pessoas. Então nós temos que cada vez mais entender que Satanás é aquele que faz com que você sejamos pessoas conflitivas, pessoas dissimuladas que usam fantasias, que falam que são e não são. Pessoas que estão agindo com engano, pessoas mal intencionadas. Satanás enche a nossa vida de espíritos malignos, nos colocando em um montão de situações. Satanás nos traz doença, nos prende em doenças, nos traz espinho na carne. Tudo isso com a permissão de Jesus? Sim, tudo isso com a permissão de Jesus. Mas por quê, Renato? Porque o Senhor quer que eu e você aprendamos a como melhorar o nosso caráter, a nossa fé. Porque se nós nos portarmos amigos de Satanás, nós vamos cair de uma vez nas trampas desse demônio. E por que você está dizendo tudo isso? A Lucy não gosta, a Lucy fica brava comigo porque eu assisto o MMA. E ontem teve uma disputa muito interessante de 2 títulos mundiais. E 2 brasileiros foram participar dessa disputa. Eu fiquei até de madrugada assistindo. Na primeira, um brasileiro que queria ser amigo do seu inimigo. Que bonito! Ele veio, abraçou, beijou o inimigo dele. Começaram a luta. Pum, 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 o inimigo batendo nele, batendo nele, batendo nele.
sangrou, machucou, tirou sangue dele, ele levantou. No outro round, foi lá, abraçou de novo o inimigo. E o inimigo veio e o abraçou também. Continuou a luta. Pum, 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 pum. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que agir como agiu o outro brasileiro. O outro brasileiro que foi para o combate, ele sabia que era um esporte. Mas você, na sua vida, você tem que ser esperto como uma serpente e simples como uma pomba. Aquele outro lutador se concentrou contra o seu inimigo, colocou a couraça, estava focado que aquele que quer me destruir, aquele que é inimigo da cruz de Cristo, aquele que é dissimulado comigo, aquele que só me traz complicações, aquele que me faz mentir, aquele que quer o meu mal, aquele que é invejoso, aquele que me imita, que quer destruir, quer ter tudo que eu tenho. Essas pessoas são amigos de Satanás e você não tem como participar dessa mesma relação com eles. Então o segundo brasileiro não foi beijar o seu inimigo. Quando falaram com o juiz, se cumprimentaram, mas na hora de começar a luta, o inimigo veio com a mãozinha assim, olha, vamos dar um toquinho, vamos nos abraçar como outro brasileiro. Ele saiu de trás, não tocou no seu inimigo. Sabe o que aconteceu? O outro brasileiro perdeu de 3 rounds, apanhando, perdeu o título. E o outro brasileiro, que se focou contra o seu inimigo, em menos de 1 minuto, derrubou o seu oponente. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós derrubamos não ao homem, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra potestades celestiais que usam pessoas para nos destruir. Então nós temos que ser espertos, inteligentes, fortificados com a palavra do Senhor, amar essas pessoas que querem nosso mal, ajudarem essas pessoas, serem misericordiosos porque é o nosso próximo. E se essas pessoas que não nos perdoaram, essas pessoas que estão nos atacando, para essas pessoas nós temos que ainda estar dispostos que se elas se arrependerem, nós temos que perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. Isso é ser amigo de Jesus e não amigo de Satanás. Fazer o bem sem medir a quem, abençoar, ser abençoadores, ser pessoas de reconciliação. É impossível uma pessoa cristã hoje que não perdoa, que vive mal, que vive escondido, que vive pecando, não é amigo de Jesus, é amigo de Satanás. E o Senhor hoje quer deixar claro comigo e com você e com todos nós que estamos ouvindo, não há nada a ver de Satanás comigo, disse Jesus. E eu espero que eu e você possamos dizer hoje, nesse domingo, não há nada de Satanás com a minha família, nem comigo, nem com as minhas coisas. Eu não tenho parte de Satanás na minha vida. Faça uma autoavaliação. Veja se você está sendo amigo de Jesus ou amigo de Satanás. E dá tempo da gente mudar. Acerte conflitos. Acerte relações quebradas, tente buscar o bem. Se a pessoa não quer ter contato com você, se a pessoa acha que você é o errado, você tentou, você buscou, a pessoa não quer, não tem problema. Deixa no canto dela que o Senhor vai cuidar dela. Mas você busque sempre reconciliação, amar, perdoar, orar por aquelas pessoas. Porque fazendo assim, nós vamos destruir Satanás debaixo dos nossos pés, com o bem, não com o mal. Então, que a gente possa entender bem essa palavra do Senhor hoje e não agir como aquele lutador que quis abraçar o demônio e que acabou morrendo. Em compensação, o outro que respeitou a luta, respeitou as regras do jogo, fez o que tinha que ser feito, venceu porque não fez amizade com Satanás. Cuidado! Talvez você ache que as suas atitudes não estão fazendo de você um amigo de Satanás, mas preste atenção nesse vídeo. Se for necessário, ouça de novo, que o Senhor vai querer falar comigo e com você, como Ele me acordou hoje depois da luta. Fale sobre isso, sobre a nossa atitude diante de Satanás. Te prepare, porque Jesus se manifestou para destruir toda obra do inferno, toda obra de Satanás. E Ele quer que eu e você assim o façamos. Deus te abençoe no nome de Jesus. Semana abençoada, sem decepções e sem amizade com Satanás. Deus te abençoe.